pode ter uma vida completamente normal, Isso né? aí. Todo autista tem movimentos repetitivos? Essa a gente não abordou, hein? Então, os comportamentos estereotipados, né, repetitivos, ele vem, na verdade, como uma tentativa, às vezes, da criança se para se regular, né? Então, assim, o flapping, que é aquele de bater a mãozinha, é o mais comum, mas às vezes passou muito a mão na cabeça ou bateu o pezinho. A gente também faz isso para poder ficar mais tranquila. Eu, por exemplo, aqui eu estou extremamente nervosa, e aí eu toda hora fico assim, né, mexendo aqui um pouquinho, balanço a cabeça. Então, isso é um movimento da gente se autorregular. Então, as estereotipias são autorregulatórias também. Entendi. Bem, a percepção da sociedade, como que é? Isso aí foi o exemplo do vídeo ali, do final, né? Todo mundo olhando e... Na verdade, quanto mais se falar e abordar sobre esse assunto, menos a sociedade vai olhar com esse olhar o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo com essa pessoa, com esse sujeito, por que se comporta assim? Porque a sociedade em si ela tem certo padrão de comportamento a ditar, né? E quando o sujeito se comporta um pouquinho diferente, o que ele tem? E a tendência é olhar torto, se afastar, né? Como a gente viu ali naquele vídeo. Conhecimento. Quanto mais se falar, se debater sobre o assunto, se apresentar o assunto, menos a gente vai ter esse comportamento interrogatório da sociedade, né? De julgamento, né? De ficar se perguntando. E o autista, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir compreendido. Ele não está ali para compreender quem passa ao redor dele e quem está ao lado dele. Pelo contrário, é a sociedade que deve compreender como que ele é e ajudá-lo. E se não puder fazer nada, acolhe. E o interessante é que quanto mais o autista tem essa noção de sociedade, mais ele vai se sentindo excluído, né? Porque quando ele é pequenininho, que ele não sente isso, para ele está tudo bem, mas quando ele vai crescendo, ele vai entendendo que o coleguinha não quer brincar com ele porque ele faz os movimentos repetitivos ou porque ele não consegue se comunicar ou que ele não consegue brincar direito, aí é que a coisa começa a complicar. Entendi. Bem, outra pergunta, a gente já está chegando nos finalmente, mas vamos acrescentar mais essa. Como que é a inclusão do autista no âmbito escolar? Existe adaptação de material, né? E a mediação escolar no processo aí de aprendizado. Existem escolas específicas ou não? Todas as escolas têm capacidade de fazer essa mediação? Como que funciona Eu acho que isso isso aí? você pode Deixei para o responder final melhor. para você. Na verdade, todas as escolas, né, a lei garante a inclusão de todos os autistas na escola. E aí a adaptação vai depender também do grau que essa criança se apresenta. Por exemplo, se na escola em que eu também sou pedagoga, nós temos 4 tipos de autistas com graus diferenciados. Então, com cada um é abordado uma metodologia diferente. Por exemplo, nós temos uma que ela acompanha a turma, pelo contrário, ela se alfabetizou antes dos demais. Porque a situação dela é voltada mais para interação social. Ela tem dificuldade de conversar com adultos, mas ela interage muito bem com criança. E a gente tem o moderado e tem o severo. O severo é mais a inserção dele nessa comunidade escolar. Como tentar ajudá-lo a regular o comportamento dele junto com as crianças. A gente percebe o quanto ele fica feliz de estar naquele lugar. Porque tem crianças como ele ama aquele espaço livre da quadra, a recreação, é a aula preferida dele, também dos demais, né? Uhum. Mas tem uma metodologia diferenciada, um monitor que acompanha esse aluno, e as atividades também são diferenciadas de acordo com o que cada um precisa aprender e a necessidade. Porque, por exemplo, o autista severo, ele ainda não está no momento dele de se alfabetizar, porque ele está na parte de socialização ainda. Então, a gente está trabalhando isso. O nosso autista moderado, por exemplo, a mãe ficou quase 2 meses dentro da escola para inserir ele. E foi um sucesso.
porque agora ele está pronto para se alfabetizar, ele interage já com as pessoas. Então, a gente vai vendo aquele progresso, mas as metodologias precisam ser diferenciadas. E além da sala de recurso, né, que eles vão no contraturno, eles recebem um outro atendimento, um estímulo através de jogos, brincadeiras, e aí precisa ser bem específico a cada um, né? E a gente tem que entender que todos eles